14º dia do Percorra América do Sul. Nós estamos em Santiago do Chile. O dia está ótimo. Nós vamos fazer um percurso fora de Santiago. Nós vamos para a região de algumas vinícolas. Não é fácil andar de carro aqui. É muito caro. Assim, você vai estacionar, é caríssimo. Você parar... Caríssimo falando dos valores comparados com o do Brasil. Os valores, eles em geral não são por período, eles são por fração de hora. Em média, parar na rua aqui é na faixa de 400 pesos para 20 minutos, ou meia hora às vezes, R$6 a hora para parar na rua. E parar na rua também é complicado, porque você tem uma pessoa que emite um ticket. Aí a hora que você vai embora, ele calcula o ticket para o seu carro, ele calcula o valor, você paga para ele te devolve um recibo com uma nota fiscal, com cartão, de talão de Zona Azul, ou mesmo aquelas máquinas que cobram um período. Não tem isso aqui. Os estacionamentos cobertos, a gente viu na faixa de 2.000 pesos a hora, coisa em torno de R$10 por hora, e é por hora, cada hora é esse valor. É que tem muitas vias que elas têm faixas reversíveis, então não dá para confiar muito no GPS. A gente não está com GPS online. Ele não informa, e tem horários que as faixas são reversíveis. Elas são sempre reversíveis em certos horários. Isso depende do dia, depende do horário, tem várias questões. Então não é tão simples rodar por aqui, tem que ter bastante atenção, porque você pode pegar uma faixa contramão, e pode até correr o risco de ter algum tipo de incidente. A polícia é bastante rigorosa, então você pode realmente ter algum tipo de problema. A gente acabou de viver essa situação. O GPS indica um direcionamento que a gente não pode usar, então você tem que ser ligado nisso. Pior que os dois GPS estão falando a mesma coisa. Não, tudo bem. Tem que ir à direita. Sim, próximo que seja. Então vai ser, acho que na Leones já... Não, vimos, tem uma série de vias que elas são pagas. Praticamente todo carro tem um tag, né? Tem um aparelhinho que ele monitora, né? E checa quando você passa por essas vias que são pagas e monitoradas, né? E ele vai cobrando isso e paga, que nem uma conta de telefone no final do período. E aí nós fomos pesquisar, né? Como é que a gente faria para pagar também, né? E aí nos falaram, não, você pode ir no shopping, tem um esquema de diária. Não é como um pedágio, né, que tem uma cancela. Não, simplesmente você passa. Então a verdade é que até agora a gente não entendeu como nós, como estrangeiros, com carro estrangeiro, consiga fazer isso. Digamos um túnel logo na chegada a Santiago, que o GPS indicou que nós usássemos o túnel, passamos sem problema nenhum, porém esse túnel é pago. E aí nos disseram o seguinte: se for um carro chileno, ele seria multado. Eu falei assim, mas e o carro brasileiro? Ninguém sabe. Então faz parte do negócio. É assim, os caras têm todo um esquema tecnológico que ele não absorve carros estrangeiros. Então eu não consigo pagar. Por essas e outras, né, que nós optamos o primeiro dia aqui em Santiago de transporte público. E aí, como a gente agora vai para fora da cidade e tudo mais, nós estamos fazendo de carro. A gente deve circular um pouco mais por aqui. Leva algum tempo para você entender a dinâmica. E é uma dinâmica que ela muda, ela não é estática. Também a gente não tem tanto tempo assim para aprender. E para quem vai ficar pouco tempo aqui, isso não interessa tanto. Bom, nós estamos fazendo um deslocamento aqui de Santiago para São José de Maipo. É uma região das vinícolas, mas tem um parque. A gente vai descobrir como é que é. Esse é um acesso bem
difícil, vamos dizer assim. Primeiro porque o GPS sabe a cidade, mas o lugar onde nós vamos, ele não sabe. Isso porque nós estamos com 2 GPS. Outra coisa, é uma estrada muito movimentada, estradinha, né? Ela é pista dupla, mas não tem nada, não tem um acostamento, e ela é muito urbana. Então é como se fosse uma avenida ampliada, assim, que der um pouco mais de velocidade. Passa muito caminhão, parece que aqui eles devem ter algum tipo de extração de minério, muito caminhão basculante. A estrada é bastante suja, de terra, de resíduo, né? O trajeto não é desafiador, mas o percurso é assim, muito carro, aí tem um limite de velocidade, o pessoal está bem mais rápido que isso, né? Que tem um caminhão, aí tem um ônibus parado ali na faixa de rolagem. De repente você deixa seu carro descansando um pouco mais e faz isso com alguma companhia, porque o percurso é ruim, não é um passeio gostoso de fazer, não. Apesar do dia, a cordilheira nevou essa noite, tá assim, formidável visual, mas para dirigir aqui é ruim. Aqui é 2 mãos? Não sei. Na casa. Nesse deslocamento que nós estamos fazendo, tem umas indicações interessantes aqui. Eles mostram, por exemplo, como é que está a questão de tempestade nas estradas. Então a gente está fazendo exatamente esse percurso Santiago El Volcão, quer dizer, parece que está tranquilo. Olá. Nós fomos abordados, né, pela polícia. São chamados de carabineiros aqui. E nós estávamos numa estrada. Uma estrada como se fosse uma estrada vicinal, mas uma estrada bem difícil, inclusive, que chama G25. Por causa do filme no vidro, nos foi indicado que era uma irregularidade. Era uma falta grave da legislação. Esperando todos os nossos documentos, né? Documento do carro, passaporte, habilitação internacional, e foram tentar entender o que era. Como a gente estava numa estrada vicinal, esse policial que nos abordou, ele não está habituado com tipo de documentação. Tanto que quando eu apresentei a habilitação internacional, ele não sabia exatamente o que era. O documento do carro, ele achou muito minimalista, né? Ele falou assim, mas cadê os outros documentos? Esse processo levou mais ou menos uma meia hora para ele verificar que o proprietário do carro estava no carro, que o carro era uma placa do Brasil. Perguntou de onde a gente veio, para onde a gente ia, quanto tempo ia ficar no Chile. No final das contas, ele não aplicou a advertência que ele precisaria fazer. Por quê? Porque ele ia ter que reter os documentos por uma semana. E daqui uma semana eu não estou mais no Chile. Então ele falou assim, olha, se eu fizer isso, isso vai atrapalhar toda a sua viagem e tudo mais. Porém, eu recomendo que você não fique circulando, porque você vai ter problema, né, com outras patrulhas. Ou que você tire o filme do carro. Aí você resolve o problema. Porém, ele deixou para que eu, né,
para que nós decidíssemos e liberou. Eu posso falar da abordagem da polícia. Ela foi totalmente respeitosa, séria, em nenhum momento fez qualquer tipo de ameaça, mas explicou seriamente a situação, por que ele fez a abordagem, qual era o motivo, qual era a irregularidade, o que ele teria que aplicar de pena, custa, né? Perto de uns 200 mil pesos, é perto de R$1.000. E fora o tempo ter que aguardar e tudo mais. Se você for vir ao Chile de carro, é que venha sem filme nos vídeos, porque isso pode te trazer problemas, como trouxe. Fora da região central, o trânsito muda bastante. É assim, o trânsito realmente é muito mais agressivo, tem bastante trânsito. O GPS não funciona direito. Tem alguns endereços que a gente precisa chegar, simplesmente não existe no GPS. E tem algumas coisas óbvias que aqui não são óbvias. Você vai a um lugar que chama Contitoro, tem uma avenida que chama Contitoro, e esse lugar que você vai não fica nessa avenida. Seguramente o nosso deslocamento no Chile, especialmente em Santiago, por enquanto é o mais difícil de todos. Cautela em circular por aqui. Em alguns casos pode ser melhor fazer o percurso de transporte público, ou táxi, ou Uber, ou qualquer outra coisa, ou alguém que conheça a região. Não é tão funcional o GPS aqui. Nós acabamos de pegar o sul de Santiago. Muito bom. Assim, pagamos um pedágio de 400 pesos, por volta de R$2, e é uma estrada perfeita, 3 faixas, acostamento, sinalização, aparentemente é um trecho novo, dá para circular muito bem aqui. A gente não está em horário de rush, a gente está um pouco antes do que começaria o horário de rush, e perfeito.
bastante. Sei que nesse a gente pegou 2 batidas. Sim, a pessoa corre muito, né? Repuestos. Sí. Esse aqui? Sí, Sí. pero Peça fora do Brasil, peça de carro, vale a pena comprar. Eu já tive várias experiências nos Estados Unidos, mas o que eu vou contar para vocês o que aconteceu. Nós estamos com um Citroën C4 e antes da viagem, uma das ideias era trocar as palhetas do limpador, que elas não estavam muito boas. Era de 250 e 300 reais as palhetas dianteiras. No mercado paralelo, genéricas, 160 reais. A concessionária ficava em torno de 170 reais. Eu acabei de comprar 2 paletas novas, enfim. Uma loja de peças, né? Uma loja de mercado paralelo, peças genéricas. Por volta de 50 reais eu paguei. Eu paguei 1/3 do valor. Pesquise, pode fazer bastante diferença. Nós estamos aqui numa ponto de interesse, aqui em Santiago, Los Dominicos. A gente está parado no estacionamento. É um pedaço dele que é gratuito. E ele é gratuito por 2 horas. Explicou, porque antes era free, não pagava nada. Para vocês terem uma ideia como é que é problemático essa questão de estacionamento em Santiago, o pessoal parava aqui e ia trabalhar, deixava o carro o dia inteiro aqui. Por quê? Porque aqui é gratuito. Na rua, assim, gratuito é pouquíssimo. Aqui, nesse estacionamento à parte que é paga, o valor é por volta de 10 reais a hora. Aqui tem uma estação de metrô perto, então daria para ter.